começa com o nosso assunto. Na noite do último sábado, aliás, nos últimos dias estamos acompanhando, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deixou a superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ficou mais de 2 dias preso. Ao ser questionado sobre como foi a permanência no local, ele se limitou a dizer que, abre aspas, foi tranquilo, fecha aspas. Na decisão de soltura, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, declarou que o investigado é idoso, tendo 74 anos e não teria cometido os crimes com violência ou grave ameaça. E por falar em prisão, nós acompanhamos também o coronel Bernardo Romão Correia Neto, foi detido pela Polícia Federal ao desembarcar em Brasília nesse domingo, vindo dos Estados Unidos. Ele era alvo de um mandado de prisão preventiva no âmbito da investigação contra Jair Bolsonaro e os aliados nos crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. Começando então a nossa primeira rodada com o professor Acácio Miranda, gentilmente nos nossos estúdios mais uma vez. Bom, professor, nos últimos dias, essa discussão muito grande em relação a essa ação contra o grupo de Jair Bolsonaro. Na sexta-feira tivemos a divulgação do vídeo, mas no caso de Valdemar Costa Neto, o motivo da prisão foi outro e fez bem a justiça soltá-lo, e outros presos nessa operação possivelmente devem ser soltos? Tiago, boa tarde a você, boa tarde aos meus queridos e querida colega de bancada e um abraço especial à nossa audiência. Eu acho que a gente tem que pontuar em 2 etapas. Primeiro, o Valdemar da Costa Neto não era objeto, não era destinatário de um mandado de prisão. Ele era destinatário de um mandado de busca e apreensão. Contudo, quando os policiais federais estavam cumprindo este mandado de busca e apreensão, foi encontrada uma arma cuja numeração estava raspada e a tal pepita de ouro. E diante disso, ele foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo previsto no nosso Estatuto do Desarmamento. A partir daí, a sua segunda ponderação. Ele já foi posto em liberdade e é importante que se frise. A hipótese, a justificativa, o fundamento para que ele seja posto em liberdade difere bastante da jurisprudência atual, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Quando nós olhamos outros casos equivalentes ao dele, em 95% dos casos, as pessoas ficam presas. A prisão em flagrante é convertida em prisão preventiva. E por que eu digo isso? Por 2 razões. Primeiro, segurança jurídica. Nós não temos uma consolidação da jurisprudência no nosso país. Cada caso acaba sendo um caso. E também para acabar com essa narrativa que o Valdemar da Costa Neto tem sido vítima de uma perseguição. Não é vítima, uma vez que o próprio Supremo votou contra a própria jurisprudência. Bom, doutor Emerson, também bem-vindo aqui ao Linha de Frente. E eu pergunto, há uma discussão muito embasada na questão jurídica nos últimos dias em relação a essas prisões, mesmo com esses casos diferentes. Até que ponto que é preciso ainda ter cuidado com as primeiras informações e com essas investigações e a tentativa de embasamento da Polícia Federal? Bom, boa tarde, boa tarde aos amigos de bancada e a toda a nossa audiência. É um caso que chama atenção, os holofotes estão voltados para todos que tinham um posicionamento atrás junto com Jair Bolsonaro. E todos eles vêm sofrendo uma retaliação, principalmente por parte do Judiciário, em que mandados de busca e apreensão estão sendo expedidos e o tiro vai em A e acerta em B. É um dos casos aí, o próprio Valdemar da Costa Neto acabou sendo um alvo aí de um encontro de uma arma de uso, considerada como uso restrito, porque a sua numeração estava oblitada, ou seja, raspada, e acabou sendo preso. É como o Acácio acabou afirmando, todo e qualquer cidadão, num caso típico como esse, de apreensão de um porte ilegal de arma, via de regra costuma ficar preso, ou seja, a prisão em flagrante é convertida em preventiva. Mas Valdemar da Costa Neto, como bem fundamentado pelo ministro Alexandre de Moraes, tem a idade de 74 anos e não teria praticado aquele crime com violência ou ameaça, fez jus ao direito da legalidade da própria norma. Para uns a lei, para outros o rigor da lei. É um caso que chama atenção, que, como eu disse, não faz parte do cotidiano, costumeiro que a gente vê, porque mandados de busca e apreensão estão sendo expedidos de uma forma, do meu ponto de vista,
de uma forma muito rica e detalhada, para alcançar nada mais, nada menos, todos aqueles que estiveram envolvidos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso preocupa porque a vítima é quem, via de regra, expede mandado, é quem manda prender, é quem julga. Está havendo, dentro do nosso cenário jurídico, uma dicotomia do que era a regra no passado e hoje passou a se adotar novas medidas, nova interpretação, né, da própria lei, que causa uma certa estranheza, principalmente para nós que atuamos na área do direito penal. Paulo Loyola, obrigado pela presença mais uma vez aqui na Jovem Pan. O professor Acácio falava que Valdemar Costa Neto não é vítima. Você concorda? E também os envolvidos nessa operação da quinta-feira da semana passada. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde para você que está aí em casa também ou na rádio. Bem, acho que o Acácio foi muito feliz na fala dele no sentido de desconstruir essa narrativa de que há algum tipo de perseguição ao Valdemar em função disso. Ele foi liberado, como o Emerson aqui também já comentou, de maneira meritória. A questão da arma não apresentava, de fato, um risco. Me pareceu uma decisão bastante razoável nesse sentido. Agora, o cerco vem, de fato, se apertando aí em torno dos aliados de Bolsonaro e vem se acumulando uma série de evidências de que, de fato, houve uma conspiração aí contra a democracia, sejam ali em função dos atos do 8 de janeiro, seja em função dos ataques às urnas e à democracia, seja no uso da Polícia Rodoviária Federal, seja no caso das joias. São muitos as evidências e os potenciais crimes que vêm se acumulando em torno aí da família Bolsonaro como um todo. Teve também aí o caso da ABIN. A gente teve o deputado da oposição, Carlos Jordi, também passando por um processo de busca e apreensão, o que, na verdade, vem demonstrando o que uma boa parte das pessoas já vem falando há muito tempo, que há um conjunto forte de evidências que mostra que, efetivamente, houve uma intencionalidade em termos de desconstrução e de ataque mesmo à democracia. Agora, o caso do Valdemar e a arma que foi encontrada com ele, uma questão à parte nesse processo. Doutora Mônica Rosenberg, mais uma vez muito obrigado por estar aqui na programação da Jovem Pan. Não te deixei por último, mas sim para fazer o fechamento dessa nossa primeira rodada, falando sobre esse caso que vem movimentando o Brasil desde a semana passada e vai movimentar ainda mais depois do Carnaval, com a volta do Congresso Nacional. Do ponto de vista jurídico, em relação à prisão de Valdemar Costa Neto, o Alexandre Moraes está correto e os outros que foram presos na operação em si, também com o passar do tempo, devem ser soltos. Bem-vinda. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você aí do Bloco Jovem Pan que nos acompanha. É muito difícil, como advogada, discutir do ponto de vista jurídico sem ter visto os autos. Então, o que eu quero trazer aqui, usando já tudo que foi colocado pelos meus colegas de bancada, é assim, você perguntou quem é a vítima. A vítima, em todos esses processos, desde lá atrás, no processo de prisão do atual presidente Lula, dos casos de corrupção, dos casos todos que estão agora sendo investigados em relação ao ex-presidente Bolsonaro, a vítima é sempre uma só, a sociedade. A vítima é a democracia brasileira e nós não podemos perder isso de vista. Prisão não é retaliação, prisão não é solução do problema. O brasileiro, a gente agora está muito focado em tem que prender o Bolsonaro, tem que soltar o Lula, tem que voltar o Lula para a cadeia. A questão não é só cadeia. Quem pode decidir o futuro político dessas pessoas somos nós. Então, foi muito saudável, tinha lá a arma de valor afetivo, tinha uma pepita não explicada, vai para a cadeia, vai ser investigado, não tem condição de ficar preso, sai, não tem que haver envolvimento emocional do brasileiro com todas essas situações. Isso é a democracia funcionando. Houve aquela questão da transparência internacional, foi pedida a investigação em cima da transparência. Poxa, temos que ser a favor de investigação. A transparência tinha que ter sido a primeira a dizer, venham, me investiguem, é a minha oportunidade de provar que eu sou inocente. Então, tudo isso é saudável, é o processo democrático e, contanto que seja respeitado o Estado de Direito devido ao processo legal, ou seja, que a lei se aplique de forma igual para todos, isso é saudável e nós temos que achar muito bom.
Bom, todos já falaram nessa primeira rodada aqui, a gente fica agora com a nossa roda aberta. Eu passo mais uma vez para o professor Acácio, quem quiser fazer a intervenção fique à vontade. A doutora Mônica fala sobre as paixões, né? A gente vive, obviamente, uma polarização política que mexe também com as paixões políticas das pessoas. De que maneira a gente tem que separar, e é muito difícil muitas vezes para a população separar a questão jurídica da questão política e principalmente o Supremo, que está sempre no olho do furacão. A gente já falou muito sobre isso, não é, professor Acácio, aqui na Jovem Pan nos últimos anos. Tiago, nós já discutimos, inclusive, isso em outras oportunidades, você bem lembra. E se a gente fizer um retrocesso histórico, há coisa de 5 anos, não precisa ir muito longe, todos sabiam quem eram os 11 titulares da seleção, mas não tinham ideia de quem eram os 11 ministros do Supremo. E hoje essa coisa inverteu. Muito por conta da postura ruim da nossa seleção brasileira, que não vem agradando, mas também muito por conta de um protagonismo que o Supremo Tribunal Federal vem adquirindo nos últimos anos. Esse protagonismo, obviamente, tem um viés negativo, porque o judiciário, via de regra, precisa ser imparcial e deve receber as demandas e não buscá-las, mas também tem um viés positivo, porque há uma fragilidade nos últimos anos, especialmente do Poder Legislativo. E essa fragilidade vem sendo encampada pelo Supremo Tribunal Federal. Fosse o nosso Poder Legislativo mais contundente, mais forte, mais ativo, o Supremo Tribunal Federal não estaria nesta situação. E é importante nós ressaltarmos também que, no que diz respeito a essa operação em específico, o que se investiga, a gente tem que discutir, sim, o inquérito do fim do mundo, porque o inquérito do fim do mundo, para nós, do mundo jurídico, é uma aberração, mas, diferentemente do inquérito do fim do mundo, nesta operação em específico, o que se investiga são ataques à democracia. Então, a vítima, a titular do bem jurídico penal objeto de investigação, é a democracia. Então, eu acho que neste inquérito, diferentemente do inquérito do fim do mundo, não há suspeição do ministro relator e dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Emerson, quer falar? Concorda? Concordo, em partes disso, sem dúvida alguma, essa paixão trazida ao longo desses últimos anos, 8 anos, acredito, tem prejudicado muito o país. Sem dúvida alguma, como disse a Mônica, paixão e razão estão totalmente, apesar de ligadas, juridicamente elas têm uma distância abissal, na verdade, Mônica. Então, isso preocupa porque dá uma conotação, como disse o Acácio, de que o nosso legislativo acabou abandonando seu papel principal e, por conta disso, o judiciário acabou ocupando esse terreno, né? De uma forma prudente ou não prudente, mas, de verdade, acabou ocupando e o legislativo permanece de uma forma omissa, do meu ponto de vista, apesar de nós termos grandes nomes dentro do Congresso Nacional, mas acabam sendo, parece que estão sendo esquecidos ou estão sendo engolidos, né, por essa inércia. O Congresso Nacional tem um poder, assim, quase que fantástico, mas o equilíbrio jurídico dentro da nossa Constituição foi rompido, não sabemos ainda qual o momento, não sabemos quais serão as consequências, mas, como disse a Mônica, que eu vou fazer, quem paga a conta é a população. Isso é muito prejudicial. Não estamos aqui para, como disse o Paulo, falar assim, olha, existem inúmeros casos porque estão pesquisando, estão investigando a parte do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre algumas condutas que possivelmente podem ser ilícitas, mas, em verdade, é a história do país, basta alguém refolhar a história, vai ver que outros crimes, né, outras atitudes de escândalos, de corrupções aconteceram. Quais foram as tratativas? Quais foram os desfechos disso? Uma coisa não tem que suprir a outra, não podemos nivelar por baixo, sem dúvida alguma. Mas o que importa é que talvez esse ato antidemocrático, aí eu vou dizer, veja só, para Valdemar Costa Neto foi permitido para que responda esse processo em liberdade. Já para o coronel Bernardo, teve sua prisão decretada. E aí, um militar, um coronel de alta patente, inclusive o crime de deserção é muito maior, talvez, do que os crimes que ele esteja respondendo. Ele preenche lá os requisitos para que possa responder em liberdade, mas, entretanto, todavia, contudo,
acabou sendo preso. É uma forma, talvez, para que o que parece é que aqueles que fizeram parte do governo Jair Bolsonaro precisam passar por o crivo da humilhação. E isso pode ser nefasto para o judiciário, para a população e principalmente para a nação. Essa tensão de polaridades não cabe a nós aqui julgar, mas ela é muito tendenciosa e prejudicial. Precisamos encontrar o meio termo. É essa parte em que nossos políticos e também o judiciário têm tido uma dificuldade. Enquanto nós não deixarmos a razão e a paixão achar o meio termo para que a gente possa viver num mar de calmaria, as consequências podem ser desastrosas e, sem dúvida alguma, a população é que sofre isso. Antes de passar para o Paulo, que eu queria perguntar sobre a BIM, a gente tem, inclusive, uma informação sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Mônica pediu a palavra. Por favor, Mônica. Eu quero comentar que eu acho muito tóxico, muito ruim o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, ter se tornado o grande vilão no Brasil. Tudo que acontece de errado, a gente vai falar do Supremo. E teria que ser o contrário. Houve aí, nos últimos 10 anos... inúmeras manifestações na Paulista contra o Supremo ou seus ministros. E eu sempre dizia, a justiça tem que ser cega e surda, não adianta ir manifestar. Manifestem contra o Congresso, manifestem contra o posicionamento de parlamentares, não manifestem contra o Supremo Tribunal, porque ele tem que ser surdo, porque assim como hoje está manifestando um lado, amanhã será outro manifestando para que o Supremo se posicione. E essas oscilações, apesar de válidas, são muito ruins quando o Supremo muda de posicionamento. Então, temos que respeitar a Suprema Corte, temos que valorizá-la, temos que aceitar o que ela fala. Claro, que o Senado cumpra seu papel de ser o controle do Supremo Tribunal. Mas a população começar a jogar tudo nas costas do Supremo e dizer o Supremo não é bom, isso enfraquece a nossa democracia, isso enfraquece a instituição da nossa Suprema Corte.